mais um pouquinho do testemunho do que eu vivi. E com imensa gratidão a Deus, poder fazer 3 dias de campanha. Tá convidando os irmãos, em prol da família dos irmãos. Nada que venha falar aqui é para falar assim, nossa, o irmão Fernando passou por isso. Nada disso. É para os irmãos que Deus, o Espírito de Deus venha clarear o entendimento de cada um de nós, para ver que se nós conseguimos chegar até aqui, e não é mérito nosso, é porque Deus teve infinita misericórdia. Glória a Deus. É para quando olhar para alguém da família tiver difícil, impossível, perdeu a causa, os irmãos lembrar, falar assim, olha, eu fui numa pregação que eu vi um irmão que passou apertado, mas Deus deu livramento para ele. Por que não vai dar para o meu? Esse é o objetivo da campanha. Se Deus livrou aquele irmão, tem gente com testemunho muito bom aqui, excelente. Se Deus livrou aquele irmão, por que não pode livrar o meu filho? Por que não pode? Esse é o objetivo da campanha. Tem mais 2 quinta-feiras, eu vou estar convidando mais 2 pessoas que Deus também transformou, que passou por algo difícil. Pode ser que o difícil da pessoa seja fácil para você. Aí eu vou falar para você que se o meu testemunho não te impactar, o seu testemunho vai impactar os outros. É porque o seu que Deus está esperando você para vir contar aqui vai impactar os outros. Marcos capítulo 5. Isso é bem conhecido. É um pouco conhecido, o gadareno, da cidade de Gadara. Gadara. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Tem mais gente procurando, só um minutinho. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1. O meu está com uma cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar, foram para a região de Gerazenos. Aqui está um pouquinho diferente. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram com ferro de seus pés, quebraram o ferro que estava em seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Agora vamos pular lá para o versículo 18, para não ficar muito extenso. Quando Jesus estava entrando no barco, depois de retornar da libertação dele, de uma cidade, ver o que tinha acontecido com ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. 19. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Deus por essa palavra.
estudar a Bíblia, mostra de um homem que há muito tempo vivia a sociedade e já não tinha mais meios de o prender. Ele só poderia ser liberto espiritualmente, só poderia mudar a circunstância da vida dele, da história dele, por meio espiritual. E quantas vezes tentamos ajudar alguém com força de braço, com palavras, e é tão simples que é convidar a quem cada um dos irmãos aqui está, aceitou o Senhor Jesus. Senhor, aquele moço está precisando de ajuda. Ninguém conseguiu ajudar. Clínica, psiquiatra, médico. A transformação da vida e da alma só vem por meio de Jesus. Só vem por meio do que Jesus fez na cruz. E por meio de cada confirmação, que é o testemunho desse gadareno. Muitos tentaram ajudar a irmã Madalena. Muitos. Mas quando Jesus pisou no lugar que ele estava, tudo que estava de ruim naquela pessoa que ninguém conseguia ajudar, reconheceu. Eu sei que tu és Filho de Deus. Não nos atormente. Não queria nem conversar, só queria sair. Só queria deixar aquele homem são, consciente, porque espiritualmente, graças a Deus, não é por mérito nosso, não é por força nossa, Jesus se manifestou em nossas vidas. Aleluia. Graças a um projeto de Deus, Jesus se manifestou na vida daquele gadareno. Jesus apareceu, a luz para ele. As trevas pediram para sair. Na vida de qualquer um ente querido nosso, qualquer um que esteja à nossa volta, que não tenha solução, não tenha. Eu não estou falando quem está com dor de cabeça, quem está com dor na costa, quem está um pouquinho andando mancando. Estou falando de quem não tem solução, de quem se olha e fala, esse vai morrer nas drogas. Aí entra a minha história, um pouquinho da minha história. Eu cresci em um lar cristão. Até determinado tempo fui na igreja, frequentava a igreja, ouvia a palavra de Deus, via a pessoa sendo libertada por meio da palavra de Deus. Mas devido a um desentendimento dentro da minha família, eu fui morar com a minha avó. Estou falando só o que eu vivi. Eu gostava muito de ir na igreja. O pastor de lá, usado por Deus, uma vez, pouco antes de acontecer tudo isso, disse aí: jovem, você apontou bem para mim ainda. Você quer tanto participar da mocidade, mas você não vai conseguir. Fiquei assustado, né? Você não vai conseguir. Vai acontecer algo na sua família. Você não tem estrutura. Você vai sair da presença de Deus. Se eu ouvir isso de um homem de Deus, daqui 10, não, daqui 15 anos você volta para a presença de Deus. Eu não falo isso para engrandecer ele. Eu falo isso porque eu sei que Deus conhece muito bem a gente. Cada um dos irmãos. Cada atitude. Eu não sei por quem os irmãos estão aqui. Cada um dos irmãos, Deus conhece, e conhece por quem os irmãos estão lutando. E conhece muito mais ainda as escolhas que essa pessoa vai fazer, e nós não temos controle. Mas por meio desse testemunho, que depois de 15 anos que o pastor de lá falou, eu voltei para a casa de Deus, 15 anos certinho. 15 anos. Eu voltei para a casa de Deus. Por meio desses 5 testemunhos,
queria passar uma simples orientação para os irmãos, funcionou na minha vida. E foi do coração de Deus. O que Deus disse para cada um de vocês, os seus filhos, os seus esposos, saíram da presença de Deus e você não tem mais controle. Deus tem controle. O que Deus falou, não importa tanto com o que você está vendo. Firma no que Deus falou. Firma no que Deus falou. Vai ser um homem de Deus. Saiu para o mundo. Mas Jesus, eu estou orando, está piorando. Está piorando. Virou tudo no avesso. Aí você entra na casa de Deus. Eu já falei que ele vai ser o homem de Deus. E as coisas pioram. Ele sai na quinta-feira, como é o meu caso, e voltava no domingo. E nem esforço fazia para isso. Saía sem dinheiro. Às vezes, com muito dinheiro. Gastava aí um dia. Não sei da onde que... Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção. No meio da tormenta na vida dos seus, ou até mesmo de uma má escolha. Olha, está até aqui dentro da casa de Deus ouvindo a palavra, mas fez uma má escolha. E parece um caminho tortuoso, um caminho assombroso. Parece. Mas eu venho lembrar os irmãos de todo o coração, por uma vivência própria. 15 anos se passaram, 15 anos eu voltei. 15 anos, pastor. Sim. Meu Deus. Aleluia. 15 anos eu voltei. Deus fiel. E 15 anos se cumpriu o que um homem, por estar na presença de Deus, tinha dito. Na vida dos irmãos não vai ser diferente. Vai pestanear para cá, vai tentar correr para lá. Se fez algo e tem consequência, fica no que Deus falou. Fica no que Deus falou. Não precisa abandonar o barco. Fica no que Deus falou. Continua. Aqui você entrou aqui, graças a Deus. Você entrou aqui, você senta aí. Tem alguém que está remando já faz tempo. Eu estava lendo um livro que eu peguei uma frase que marcou meu coração. Nós não somos o começo da história, nós somos continuidade dela. E a história não vai parar em nós. Tem alguém remando muito forte na frente. Glória a Deus. Jesus Cristo levantou alguém para remar. Fiel. Cada um ele coloca aqui, um rema, outro guia para lá. E quando está sem força, ou com força, se chega na casa de Deus. Senta com força, sem força, fala, hoje eu vou. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou sem força. Mas vem sem força. Porque sem força você fica em casa, você faz um monte de coisa em casa sem força. Na casa de Deus, pega essa mesma força e vem. Glória a Deus. Depois que aquele pastor falou aquilo, durante esses 15 anos, eu fui morar com a minha avó. Não tendo entendimento de nada, minha avó dirigia um centro espírita. Eu não tinha entendimento de nada. Mas ela não tinha por maldade aquilo. É o caminho que foi passado de gerações. E eu fui me envolvendo os limites, os padrões cristãos para entrar no céu, ela não tem. O padrão cristão de não cobiçar a mulher do próximo, de não se entregar, quem precisa é nós, a igreja. Quem quer ser salvo. O padrão de orar, de guardar versículo bíblico, de guardar a palavra de Deus, quem precisa é nós, a igreja. O mundo não precisa. Eles não têm lei, eles não têm regra. Eles se rebeliaram por causa disso. Que eles queriam do jeito dele. Do jeito dele eles queriam e Deus mandou para baixo. Depois que fui para minha avó, conheci muita gente, me entreguei para festas, ajudei a dirigir festa. Não tenho orgulho nenhum disso. Comecei a me envolver com droga. E a droga é algo que domina o corpo físico.
até determinado ponto. Depois ela domina todo o seu ser. É uma porta aberta para o inimigo. Eu saí, se eu não me engano, com 12 anos. 12 anos que eu voltei, com 27, 15 anos. Olha. Com 12 anos. Pedi por socorro muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes quando está andando na rua, eu vejo alguém, um morador de rua, ou quando vai evangelizar, eu vejo alguém em estado deplorável, sabe? Deplorável. Aquele que quando você vai evangelizar, o que está menos arrumado, o que não te agrada, é ele que Deus vai pegar primeiro. É ele que Deus vai buscar. E você fala, mas eu não cheguei a situação igual ao irmão, de ser usuário de droga, de bebida, mas em pecado, todos estão iguais dentro de Deus. Só que as consequências por seu uso de droga foi se arrastando por anos, por anos. Chegou um ponto que eu pensei em matar, mas daí, por ter ouvido a palavra de Deus, por ter ouvido a palavra de Deus, falar, rapaz, mas será que se matar vai para o inferno mesmo? E nenhuma religião, eu não falo só cristão, nossa, qualquer religião fala a mesma coisa. Você se matou, você perdeu tudo. Todas as religiões concordam nisso. Todas. Não, isso aqui não dá para mim. Só que eu já não controlava mais a mim. Um pouco antes de conseguir pedir ajuda para meu pai, eu tinha 2 bermudas, um tênis, e eu não gostava de bermuda, e até hoje não gosto. 2 bermudas, um tênis e 2 camisas. Foi assim que eu fui encontrado. Embaixo de... Tem coisas que eu não gosto de falar. Eu falo abertamente para qualquer irmão. Mas quem está do outro lado pode usar isso contra mim. Mas isso é para a glória de Deus. Chegou um ponto que eu estava embaixo da ponte. Por usar droga. Por anos compulsivo. Por isso que eu falo desse gadareno. Tem situação que... Muita situação. Que é só espiritualmente que se resolve. É só espiritualmente. E é só Deus vindo de encontro com a alma. Eu estava embaixo de uma ponte usando droga. Tinha varado, já estava querendo ir embora, não sabia como ir embora. Um homem usando determinada substância, numa barraquinha, dias, irmã missionária, dias na rua. Aquele homem entrou na barraca, não era minha, eu estava na barraquinha dele, ele entrou, sentou de frente para mim, pegou um negocinho dele lá, começou a mexer e eu ali, quieto, só olhando as coisas acontecer. Ele ia usar a droguinha dele, ele parou, colocou do lado assim, estalou o zoião para minha cara. Mas o zoião estalou o zóio mesmo. Falei assim, né? Naquela época, por ter ouvido, a primeira coisa que me veio isso daí é o cão. Mesmo lá atrás, se acontecesse alguma coisa nas festas, na porta de festa, escutava assim, pá! A alma parece que saía do corpo, um pouquinho de alma que restava, vou para o inferno. Primeiro pensamento que vinha, eu vou para o inferno se acontecer alguma coisa aqui. Primeira coisa, se escondia atrás de carro, de qualquer coisa. Eu agradeço a Deus. Aquele homem estalou os olhos, mas olhou bem fundo no meu olho. Você volta para sua casa, porque lá na sua casa tem alguém orando por você, clamando por você. O zoião está lá, clamando por você, e eles não vão fechar a porta para você. Pode voltar lá. E eu estava com medo de ir embora para casa. Aquele homem pegou, eu nunca vi isso. Eu fiquei andando na rua. Pegou a droguinha dele, deixou lá e foi embora. Eu saí atrás dele chorando. Aí onde você vai? Eu vou tomar um banho.
Mãe, não, eu vou tomar um banho, vou fazer outra coisa da vida, isso daí não vai dar para mim não. Foi embora, deixou eu lá. Sentei do outro lado da rua, chorei. Voltei para casa. Meio puxinha. Tinha aprontado tudo, seu marido. Tudo, seu marido. Graças a Deus eu não roubava. Mas gastava tudo que era meu dinheiro, trocava as coisas que eram minhas. Tudo. Voltei para casa, falei, nossa, meu pai é um moreno, negão, da minha altura, 130 quilos ele tinha na época. Ex-lutador de jiu-jitsu, é meio durão, mas fortão. Falei, se eu entrar lá, meu pai dele é bravo, o que eu vou fazer? Abri a porta, que morava lá na Vila Resende, abri o portão, já aquele portão velho. Entrei rapidinho na porta. Ô filho! Agora, contando com os irmãos, eu me lembrei do filho pródigo. Porque ele não ficou bravo. Ele me abraçou. Ô filho! Glória a Deus. Glória a Deus. Me abraçou. Glória a Deus. Eu pensei que você estava morto. Oh, Jesus. Eu chorei que nem estou chorando agora. Glória a Deus. Ali foi a força suficiente para pedir ajuda para ir para uma clínica. Meu Deus. Porque tudo que eu tinha feito, eu não conto pouca coisa, mas tudo que eu tinha vivido, dias que eu tinha vivido, ele quase teve ataque cardíaco por minha conta. Minha irmã invadiu uma favela porque eu estava lá na favela. Eu vendi uma blusa. Minha irmã invadiu a favela com meu pai. Lá no Sônia. Eu vou entrar, vou tirar esse moleque daí. Entrou lá. Pegou a blusa de volta. Eu tinha deixado a blusa para usar droga. Ela foi lá, pegou a blusa de volta, pegou eu e trouxe para casa. Com que força isso, se não for Deus? Aleluia. Com que força isso? Meu pai me abraçou. Pedi ajuda para ir para a clínica. Ele sem dinheiro, pediu ajuda para todos os amigos dele. Os amigos deles fizeram uma vaquinha e levou para a clínica. Aleluia. Lá em Valinhos. Grande Deus. Fiquei lá 4 meses. Depois, 5 meses. No 6º mês você vai e volta. 6º mês saí. Não tendo libertação completa. O corpo estava melhor, mas a mente ainda estava bem. Saí para a rua, minha mãe feliz comigo, todo mundo contente. Aquela compulsão, a hora que eu me viu, estava na mesma biqueira. Quer dizer, o que minha irmã e meu pai fez de entrar numa biqueira, de ajudar eu porque eu fui deixar a blusa, era a única coisa que eu tinha. E eu ainda queria usar. O que eles fizeram foi depois que eu saí da clínica. Pegaram a blusa, pegaram eu. Meu pai olhou bem para mim, ficou quieto. Aí indo para casa, deixou minha irmã. Minha irmã morava com a minha mãe, eu morava com meu pai. Aí no caminho ele falou, viu, deixa eu falar para você. Você tem pouca coisinha em casa. Eu já decidi como pai, chorando, mais do que eu agora. Pega suas coisinhas e pode ir para a rua. Porque você vai continuar usando e eu não sei mais como te ajudar. Pega suas coisinhas e vai para a rua. Ou você quer parar de vez? Só que para mim já não dava mais. Mas pai, eu nem sei como fui parar lá. Mas não, só pega suas coisinhas e vai para a rua. Ou você quer parar? Eu arrumo outra clínica para você. Ou pai, vende o carro, ou pai faz outra coisa, ou pai, mas o pai arruma, você arruma. Parei. Não precisa vender nada. Como assim? Não precisa vender nada. Só deixa eu em casa. Mas você está usando, você está fumando. Não, vou parar com tudo. Mas não precisa fazer nada, pai. Só deixa eu em casa. Só deixa eu em casa ali. De casa eu não vou sair. Não vou fazer nada. Eu vou até o portão. Do portão eu não saio. Desde aquele dia eu nunca mais usei droga. Glória. Aleluia. Mas não foi eu. Estava dando tempo dos 15 anos. Grande Deus. Não era por minha força. Glória a Jesus. Aquele negócio, não deixa eu em casa.
Deixa eu que eu nunca mais vou. É porque estava dando os 15 anos que Deus tinha usado um pastor para falar. Aleluia. Deus fiel. Estava dando os 15 anos. Glória a Deus. Fui para casa, não usei mais. Participei de um grupo de INA. Ajudou. Tem alguns caminhos, algumas coisinhas. Ajudou até eu me confrontar lá com o terceiro passo, com um poder superior maior que você. Eu já contei, mas como eu estou com um pouquinho de tempo, eu vou aproveitar. Eu estava lá aprendendo. O rapaz falou assim, viu, você não quer saber da sua vida? Por quê? Eu sou de determinada religião. É aqui do lado aqui. Eu já contei isso aqui. É aqui do lado aqui. E tem... Aí ele vai contar tudo o seu futuro. Falei, opa! Eu já deixei um monte de coisa para trás, né? Eu quero saber o que vai ser da minha vida. Só que não lembrava de 15 anos, não lembrava de nada. Eu vou lá. Mas você vai mesmo? Não, estou falando que eu vou. Se eu estou falando que eu vou. Tá bom, vem aqui tal dia, não lembro o dia. Voltei. Fui lá visitar, era um centro. Sentei lá, falam muito de Jesus. Falam bastante de Jesus, falam muito. Pois tem uma imposição de mão. E eu querendo falar com o cabeça lá, porque eu queria saber o que ia ser o meu futuro. Mas o cabeça lá não sabe o meu futuro. O meu e o seu futuro, só quem sabe é Deus. Glória a Deus. Só quem sabe é Deus. Só. Só que na época, saindo das drogas, eu nem lembrava disso. Fui lá, fui uma vez, fui 2 vezes, me incomodando aquele negócio que eu queria falar lá e só ficava ouvindo alguns falar comigo e falar de Jesus e falar algumas coisas e pôr a mão na minha cabeça. Aí, rapaz. Aí eu falei, não lembro se eu falei com meu amigo. Eu sei que a mulher chamou na salinha, porque eu queria falar com ele, para ver o meu futuro, para resolver. Chamou na salinha. Tudo bem, senhor? Luiz Fernando, né? Então, por que você está aqui? Porque um amigo me convidou e disse que aqui tem uma pessoa que consegue falar toda a minha vida, como que vai ser, o que eu devo fazer. Tem mesmo. Mas vai demorar um pouquinho mais para você vir, mais umas 10, 15 vezes. Não, eu não. Mas deixa eu explicar para você como é que funciona aqui. Aqui a gente trabalha com espíritos. Falei, muito bem. Aqui a gente trabalha com... Não vou falar isso. Trabalha com espírito tal, com espírito tal, com espírito tal, com espírito tal. Você falar o nome dos cachorros. Começou a falar o nome dos anjos caídos. Dos espíritos imundos. Segundo diz a palavra. Na hora eu me lembrei, porque eu nasci na igreja. E a igreja que eu ia, o pastor repreendia na frente de todo mundo e nem esquentava a cabeça com nada. Opa! A hora que ela começou a falar, eu falei, opa! Eu estou no lugar errado, sabe você? Dá aquele choque. Então, a gente trabalha com esses daí. Mas moça, esses daí não, eles ajudam. Ajuda bastante, olha isso aqui, fala, não. Fala para ela, não, mas eles ajudam. É só você ir lá tiver paciência, um pouquinho mais de calma, você vai lá com ele. Nesse caminho, esses espíritos vão te ajudando. Eu falei, moça, muito obrigado, viu? Você vai voltar? Eu falei, vou voltar sim, até hoje não voltei. Com todo respeito, mas porque o que eu tinha visto de pequeno, a importância das crianças estar na igreja, às vezes mesmo sem entender. Aleluia. Parece que não entende. Minha mãe contava, eu ia dormir, às vezes ela contar a historinha, ela pegava um salmo e lia. Antes de eu ir para a casa da minha avó, eu sabia o salmo 1, 23, 91, minha irmã sabia mais que eu. Minha irmã decorava muito fácil as coisas. Aí eu saí de lá, eu não fui mais lá. Dali em diante, não deu muitos dias, esse pastor que falou, daqui 15 dias, daqui 15 anos você volta, falou com meu pai. Porque meu pai não tinha mais força de ir para a igreja. A irmã, meu pai voltou lá,
falou de mim, não foi nem para ele, passou na esquina, falou de mim pro filho dele. Ele ficou sabendo, o pastor pegou o telefone e ligou pro meu pai. Tá na hora de você e seu filho voltar. E meu pai voltou lá. E eu? Não. Fiquei quietinho lá dentro de casa, esperando. E dava um final de semana ele ligava. Dava outro final de semana, viu? Ele não chamava para ir para a igreja. Ele falava assim, viu? Vem aqui 8h30 com seu pai que a gente vai orar. Mãe, vem aqui 8h30 a gente vai para Lisboa. Ele falava. A gente vai para Lisboa, um lugar muito bom. Não vou não. 1, 2, 3 vezes. Por volta da 4ª vez, meu pai voltou. Quando eu estava indo, pouco antes de ir, recebeu a ligação dele e falou, pode vir aqui tal hora, do pastor. Desligou. Fernando, meu pai já tinha desistido. Ele falou depois. Fernando, o pastor mandou convidar você. Falei, Aí ele falou assim, ele só mandou lembrar você que já deu os 15 anos. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Não, mas hoje eu não vou. Meu negócio de coração. Eu não sei o que Deus disse no coração de cada um dos irmãos. O que Deus usou alguém para falar no coração de cada um dos irmãos. Mas vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Faz acontecer. Aleluia. E quanto pior ficar a visão, é mais fácil para Deus. Quando a gente tira a mão e fala assim, não tem mais jeito. Deus está tocando onde a gente não vê. Aleluia. Aí quando ele falou isso, desses 15 anos, eu falei, não vou. Primeiro, eu não tenho. Aí meu pai começou a arrumar, já nem começou a se arrumar, colocou uma botinha, uma blusa de frio. Tô indo, tá? Eu falei, eu também tô indo. Mas não, eu também tô indo. E fui. Ele ficou contente demais. Cheguei lá, ele parou com uma Kombi, parou na frente da igreja do pastor. Vamos orar? Falou assim, vamos orar, vamos. E hoje seu filho veio, né? Ele nem tinha visto eu lá atrás. Hoje seu filho veio, não veio? Olhou para trás, estava lá atrás. Hoje meu filho veio. Falei, já deu os 15 anos dele. Ele está um pouquinho atrasado. E assim eu me acheguei a Deus. Aquele irmão que hoje Deus recolheu, que era um pastor, me ajudou a me chegar a Deus em oração. Falava, você não sabe, você vai desabafar no começo, mas daqui a pouco você não tem mais força. Mas continua dando glória a Deus e aleluia. Enquanto a gente estiver do lado. Hoje eu entendo. Hoje eu olhando, vejo se qualquer um dos irmãos aqui quer se fortalecer, chama alguém do lado e fala, viu, vamos orar, pega alguém aqui. O barco já está andando. Chega mais perto da onde tem ela ali, onde está o fogo, o forninho, igual ao trem. Quanto mais na frente você vai chegando, mais vai acendendo. Hoje, olhando o que ele fez, eu entendo que meu pai voltou para a igreja, graças a Deus. 11 anos se passaram, nunca mais saiu da igreja. Eu voltei para a igreja, graças a Deus, nunca mais saí da igreja. Não tenho a intenção de sair. É difícil? Claro que é. Hoje, o tema A Cruz que me transformou é nesse sentido, que enquanto eu me ajoelhava ali em oração e suplicando a Deus por uma mudança de Deus, porque eu não conseguia. Não consegue, irmão. Aquelas pessoas que estão na droga, que a sociedade fala assim, esses daí são condenados. Espiritualmente eles não conseguem. Com as forças do braço eles não conseguem. Não conseguem. Não conseguem, não tem jeito. Mas nós, qualquer um de nós, o mais simplesinho que se batizou e está orando uma vez por semana e medita em um salmo só, um versículo por dia. Se encontrar um na rua, pode falar o que Deus pôr no seu coração. Qualquer um dos irmãos aqui, o mais fraquinho, tem força para tirar ele do inferno que ele está e ajudar ele a pôr de pé. Aleluia. Deus vai falar, levanta para ele. Você só vai falar, viu, eu passei por isso.
Hoje, graças a Deus, eu consigo falar isso. Glória a Deus. Não importa, às vezes está cansado, às vezes não está. Às vezes está orando bastante, às vezes não está. Vamos evangelizar? Às vezes não tem força, às vezes tem força. Do mesmo jeito vai. E Deus, graças a Deus, porque não, é a força dele, é o projeto dele. Glória a Deus. Quando eu me batizei, depois disso daí, uma mulher me ajudou a chegar diante aqui da Conhecendo a Cristo. Ela me trouxe 2 vezes. Ela nunca mais veio. Eu já estava orando, mas ela me trouxe 2 vezes. Ela nunca mais veio. Hoje eu vejo ela como um canal. Quando vem a minha memória, eu apresento a minha oração. Mas desde então, graças a Deus, eu nunca mais saí. Glória a Deus. Deus deu força e graça. Mas em tudo isso, Jesus ter se entregado por mim e por cada um dos irmãos é forte demais. Mas em tudo isso aqui, o que me trouxe até aqui 11 anos, graças a Deus, estando aqui, é ter irmão orando por mim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida nenhuma. É estar quietinho ali. Uma dica que meu pai deu e serviu para mim muito bem. Você está indo na igreja do pastor lá? Eu falei, estou. Posso dar um conselho para você? Eu falei, lógico, pai. Fique 3, 5 anos ele falou na gente. Não fale nada. Fique quieto até você saber como o seu pastor anda. Mas por quê? Porque se você desobedecer ele, Deus pega você. Se você ficar quietinho ali e na hora que você souber como agir ele, Deus abençoa você. Veja como ele trabalha. Ajude ele no que der, mas só ajude mais a hora que ele der liberdade. O tempo dele você vai saber que Deus está fazendo e você vai ficar bem calminho e você vai fazer as coisas certinho. E graças a Deus, ao meu pai ter experiência um pouco com Deus, consegui seguir essa orientação. Ficar quietinho no meu canto. Às vezes recebi a oportunidade e a gente chega na igreja, a gente é o dono da razão. Tacava pau, eu não tacava pau no outro. E a regra que funciona para mim, vou dar um exemplo bem claro. Não funciona por irmão, com todo respeito, Luciano. Ele não passou o que eu passei. Então, eu chego na igreja, acho que é do meu jeito, e tá. 2 vezes, na verdade, antes do meu pai falar comigo. Daí meu pai falou comigo. Aí eu falei, opa, tem gente que já está andando faz tempo. Não é assim. Se um pastor está fazendo de um jeito, é porque ele tem experiência, Deus falou alguma coisa para ele. Se está fazendo de outro jeito. E graças a Deus eu não teimei com essa regra. Deus deu graça, até hoje eu estou aqui. Mas, trazendo a memória agora, uma pessoa que não tem jeito na sua família, que não tem jeito, ou até mesmo você que está ouvindo em casa, está ouvindo aqui, tem jeito de acontecer o que Deus falou? Você olhando, se você falar não, tá tudo bem, eu vou falar que tem, porque daqui a pouco você vai ver que as coisas vão mudar tanto, que a única saída que vai ter é o que Deus falou, e vai se cumprir o que Deus falou. Tudo que Deus falou vai se cumprir, tudo, sem exceção de nada, tudo vai se cumprir. Para a igreja, então, contando meu testemunho, por experiência própria, tentem se lembrar. Já chegaram aqui, a gente já chegou aqui, a cruz me transformou, mas continua me transformando. Essa é o ponto-chave. A cruz me transformou lá atrás, pegou. Louvado seja o Senhor por isso. Mas ela continua me transformando todo dia.
Graças a Deus, todo dia. Às vezes parece que uma semana inteira não aconteceu nada. Aí você vê, final de semana, que você vê sendo lapidado bem devagarzinho. Passa tempo e não está acontecendo nada. Está acontecendo assim. Só permanece na presença de Deus. A cruz que me alcançou, a cruz, ou o Senhor Jesus, que alcançou esse gadareno, mandou ele voltar para a casa dele. E toda a cidade viu ele em perfeito juízo. E ele saiu. Hoje eu agradeço, assim, como ele. Pelas cidades, Decápolis era 10 cidades, se eu não me engano. E ele falava que ele foi transformado. Glória a Deus. Graças a Deus, nenhum de nós tem dificuldade disso. É verdade. De reconhecer que o Senhor Jesus Cristo nos transformou. Aleluia. E não só transformou, mas vai continuar transformando. Glória a Deus. Então essa é a campanha. Grande Deus. O objetivo da campanha é isso, é trazer à memória que aquela pessoa que está sofrendo, que a gente vê e não tem jeito, perturbado, ou às vezes não perturbado, dopado de remédio, ou às vezes não está dopado de remédio, está de álcool, ou de droga, ou não está dopado de nada, só a mente dele que não aceita Cristo. Tem um jeito, Aleluia. tem um tempo, Eu creio. tem a hora certinha. Aleluia. Na minha vida foi 15 anos. Grande Deus. 15 anos. Foi o tempo de Deus. Porque alguém estava próximo de Deus, ouviu Deus falar 15 anos e ele falou. Grande Deus. Na minha vida foi 15 anos. Na vida dos irmãos, ou na vida de quem os irmãos estejam orando, ou dos familiares, pode ser menos. Como pode ser mais? Mas em tudo isso, diz a palavra, de ocasião em ocasião, de circunstância em circunstância, a nossa fé está sendo lapidada. E não é para a glória nossa, é para que a gente alcance uma medida, uma estatura, a qual a igreja e o corpo vai crescendo, para a gente alcançar a salvação com Deus. A salvação em Deus. Grande Deus. Não só nós. Quando nós damos o primeiro passo, toda a família vem junto. Grande Deus. Por incrível que pareça, meu pai voltou, eu voltei, minha irmã voltou, minha mãe estava mais ou menos, firmou o pé, que olha, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A cruz que me transformou continua me transformando e vai continuar transformando toda a igreja. Aleluia. Toda a igreja. Toda a igreja. Glória. Toda a igreja. Aleluia. No que a igreja precisar, se achega a cruz, Aleluia. se achega a Jesus. Grande Deus. Não tem outra saída. Não tem. Para nossa alma, para todo o nosso ser, não tem outra saída. Glória a Jesus. Jesus é a nossa saída. Oh, glória. Jesus é a nossa entrada. Jesus é o nosso Deus. Aleluia. Essa é. Agradeço a oportunidade. Essa é a campanha que se iniciou. Grande Deus. O objetivo é trazer pessoas que queiram falar da sua história, não para ser coitadinhos, mas para que os irmãos vejam que Deus transforma as pessoas. Aleluia. Vamos se pôr de pé, eu quero orar com a igreja. Grande Deus. Na hora certinha, 2 minutos para as 9.